Olá pessoal, sou o Hélio e esta é a gravação do vídeo no qual eu comento a respeito sobre o primeiro bloco de relacionamento que eu encontrei nos episódios de Black Mirror. Se você não assistiu o meu vídeo de introdução, é interessante que assista, porque eu faço uma abordagem aqui um pouco diferente dos comentários que eu tenho visto, por isso mesmo que eu resolvi gravar esse vídeo. Então esse aqui é do primeiro bloco. O primeiro episódio da primeira temporada é o Hino Nacional, aquele episódio do porco, o pessoal fala, né? No qual o protagonista ali, o primeiro-ministro, ele é coagido a manter uma relação sexual com um porco em cadeia nacional. E o que o leva a fazer isso? Uma ameaça, um resgate, uma solicitação de resgate do sequestro da princesa. Mas ele é forçado a fazer isso porque ele não tem como abafar esse sequestro, não tem como abafar o pedido de resgate, uma vez que o sequestrador coloca na rede. A ideia, que eu entendi que quis ser mostrado aí, é que o personagem público, aquela pessoa que tem uma reputação, que tem um nome a zelar, ou que tem uma preocupação com a opinião pública em relação a ele, ou mesmo quando essa opinião pública está relacionada à sua carreira, à sua profissão, no caso de um político, ele acaba vítima, acaba sendo vulnerável ao espalhamento de informações pela rede. As pessoas comentam entre si e ele acaba tendo que ceder, né, no caso. Se eu gravar um outro vídeo a respeito de cada episódio, eu comento aí a respeito de uma solução que poderia ter para o governo, nesse caso que parece que não foi pensada ali pela equipe do primeiro-ministro. Mas, enfim, vendo esse episódio, o espectador fica um pouco agoniado, caramba, o que aconteceria comigo se eu estivesse nessa situação, o que eu faria, né? Ainda bem que eu não sou um cara famoso, ainda bem que eu não sou um político famoso, isso não vai acontecer comigo. Então, entra o terceiro episódio da terceira temporada, que é o Manda Quem Pode. Neste episódio é mostrado que não é necessário que a pessoa seja pública, que seja um artista famoso ou que seja um político para ser coagido a realizar ações que não realizaria normalmente. Basta que essa pessoa tenha alguma informação na rede e tenha um número mínimo de contatos com os quais ele se importa, ou seja, pessoas que ele não quer que vejam essas informações que ele deixou. Ali é o caso do garotinho que grava um vídeo, que o vídeo dele é gravado pelo hacker que acessou ao seu notebook, e do senhor aquele que fez os trâmites de um encontro com a garota de programa pelo computador, e nenhum dos dois queria que isso que vazasse pela, pela sua lista de contatos, seus amigos, seus colegas de trabalho, sua família, principalmente. E aí nós vemos esse vídeo, pô, o negócio é perigoso, mas, bom, se a partir de agora eu não fizer nada de comprometedor na frente da câmera do meu notebook, não escrever nada de comprometedor no celular, eu tô tranquilo, né? Beleza. Vamos ver se é isso mesmo no quarto desse bloco, mas antes eu gostaria de comentar a respeito do episódio Momento Valdo. Neste episódio, Momento Valdo, é colocado que pode ser criado um personagem com todas as suas características de comportamento, de linha de pensamento, de personalidade, enfim, que interage
com as outras pessoas que participam da rede, tanto com as figuras notórias quanto com as pessoas comuns. Este personagem, ele atua como se fosse uma pessoa de verdade. E as pessoas que dão opinião, as pessoas que participam das redes, elas não diferenciam. E um detalhe importantíssimo aí nesse episódio é no final, do meio para o final, quando o ator decide não fazer mais o Valdo, mas o Valdo continua. E continua. Ou seja, ele não depende do ator, não depende de quem o criou, não depende de quem o representa, não depende do ator. Ele vive. Isso aí vai ser interessante porque tem dois aspectos aí. Um aspecto é que pode existir um personagem que é criado para mudar a opinião das pessoas. Nós vimos ali no hino nacional, no Manda Quem Pode, que existem pessoas envolvidas, pessoas nas quais o protagonista, pessoas com as quais os protagonistas se importam, com a opinião delas. Pode ser criado um personagem e ser colocado, mais um elemento na equação que pode desequilibrar, ou levar para um lado ou levar para o outro. No caso aí, o Valdo com as eleições. E o outro fator aí é esse de que este personagem, depois de um certo ponto, tem vida própria, né? Nós vamos aí então para o episódio das abelhas, né? É o Odiados pela Nação. Nesse episódio, Odiados pela Nação, nós vemos que as pessoas que acabam sendo punidas no final aí do episódio, elas não colocaram informações particulares dela, não tem uma rede de contatos com as quais elas se preocupam, elas simplesmente participaram de um jogo que foi colocado como uma armadilha para fazer o julgamento dessas pessoas e que acaba fazendo também a condenação dessas pessoas por parte de quem detém o poder de controle da rede e das armas, que no caso são as abelhas. Então, a ideia desses quatro aí, eu verifiquei, eu percebi, né, e quero passar para quem assiste o vídeo, é essa aí da vulnerabilidade que existe nas pessoas que participam da rede, né, que deixam suas informações ou que simplesmente dão uma opinião ou dão um clique lá, entram num jogo de hashtag. Elas deixam um traço que pode ser rastreado e que pode ser usado para julgar ou para punir. Vamos guardar esse link aí da punição, né, porque ele vai aparecer em seguida aí em outro bloco. Bom, e aí nós vamos para um bloco diferente, aí que é a personificação. Está ligado com aquilo do Valdo, né? No momento Valdo, com um conjunto de características, criou-se um personagem independente. Também está ligado com o Manda Quem Pode. Pessoas colocam suas informações na rede. O que acontece se nós pegarmos essas informações e ao invés de usarmos para coagir as pessoas, nós usarmos para criar um personagem, como foi o caso do boneco Valdo? Nós teremos uma cópia da pessoa. Então é o que foi mostrado ali neste episódio, no qual o rapaz morre, mas as informações que ele deixou nas redes sociais, nos celulares, nas mensagens, foram suficientes para criar uma cópia dele, criar um personagem que pensa, age como ele, usa o vocabulário, as palavras dele, ou seja, é uma cópia dele. O que acontece ali é que, em determinados momentos, a moça percebe que realmente não é ele. Da onde ela tira essa conclusão? Quer dizer, lógico, ela já sabe que não é ele,
mas ela percebe nitidamente isso quando a cópia não tem informações que ele não colocou na rede. No caso desse episódio aí, passa o comportamento sexual do rapaz. A cópia diz assim, eu não tenho essas informações, eu não sei como é que ele age na cama, né, sexualmente. E aí vem o episódio que é o Toda a Sua História, no qual é colocado um implante que grava tudo que a pessoa passa. Então, aquelas informações que não eram colocadas na rede, elas passam a ser armazenadas quando a pessoa usa esse implante e grava tudo o que ela vê, tudo o que ela ouve. Mas a coisa vai além. No episódio versão de teste, o rapaz recebe um implante que consegue captar os receios, consegue captar o inconsciente, os medos, coisas que de repente nem ele sabe. Então, nós estamos aí numa fase na qual nós temos informações que a pessoa coloca na rede, nós temos informações que a pessoa vivencia e nós temos informações que são capturadas do inconsciente da pessoa. Isso aí parte para a criação de uma cópia cada vez mais fiel da pessoa. Antes de entrar para a realização dessa cópia fiel, que é mostrada depois, é interessante falar a respeito do episódio Engenharia Reversa. Neste episódio, nós temos algo parecido com o Toda a Sua História, e até percebe-se a evolução ali do sistema, porque no Toda a Sua História as pessoas manipulavam o implante com uma espécie de mouse. E nesse Engenharia Reversa, elas nem precisam desse mouse, apenas mexendo os dedos. Mas o interessante desse episódio não é a simples gravação, a captura, mas é que se pode colocar informações no que a pessoa vê. Então, pode-se mudar a forma com que a pessoa vê o mundo, pode se tornar o mundo mais agradável ou mais fácil para executar determinadas tarefas que, quando vistas da forma como elas são, podem ser repugnantes, podem causar uma repulsa, né? Então, aí une essas tecnologias e leva, ao que mostra também nesse episódio, a tentativa de criação de um mundo ideal, com a eliminação de pessoas que fisicamente, pelo seu DNA, não se enquadram neste mundo ideal. Olha só, temos mais um gancho aí para o próximo bloco, em que nós teremos, além desse enquadramento físico aí, um enquadramento social, um enquadramento psicológico das pessoas que as qualificam para fazer parte de um mundo ideal. Nós estamos aí com quase 14 minutos de vídeo, chegando no nosso limite. No próximo minuto não é possível eu completar mais um bloco, então assistam o próximo vídeo. E quem não assistiu o vídeo de introdução, né, é interessante que assista o vídeo de introdução, onde eu explico por que eu faço vídeo só de 15 minutos e qual a minha intenção com este comentário aí dos episódios do Black Mirror. Forte abraço a todos, boa diversão!